Começando então a terceira parte da aula de hoje, as relações de equilíbrio ou predomínio do poder executivo. O que os modelos então estão nos dizendo? Os modelos consensuais dizem, que obviamente governos consensuais têm que ter um equilíbrio maior entre poder executivo e poder legislativo. Já no modelo majoritário, há um amplo predomínio do poder executivo, justamente pelaquela coisa do majoritarismo, de executar com eficiência, com tomar decisões rápidas, a velocidade das decisões, sempre lembrem-se disso, Então, uma dica que eu dou para vocês é, às vezes, professores, eu vou talvez perguntar, ou se cair numa prova, isso caía nas minhas provas anteriores, felizmente, vocês não vão ter, esse semestre para vocês, Infelizmente para mim, que não vou poder ler a grande prova de vocês. Mas o seguinte, pessoal, sempre quando tu pensar, não, mas espera aí, se o governo tem mais poder e ele tem mais predomínio, ele tem mais agilidade no poder de decisão, porque é isso que nós estamos falando, Então, quanto maior velocidade e agilidade na decisão, mais majoritário ele é, ok? Tem um motivo de controvérsia, porque sobre como tu mede isso, tá? No livro, o que o Lippert faz? Ele faz de uma maneira, na minha opinião, muito discutível, tá? Mas que ele prova por A mais B, ou enfim, lá com dados, tá? Aí já é uma discussão mais específica, não vou ter tanto tempo para falar isso com vocês, utilizando alguma teoria de coalizões, enfim, ele faz isso, de que quanto mais tempo dura o gabinete, significa que mais forte ele é. E ele mostra alguns dados que indicam isso, embora não ache a melhor medida, ok? Porque ele trabalha basicamente com sistemas parlamentaristas. Então, nesse aspecto, pessoal, tá? Ele faz lá a medida, então, ele pega que gabinetes minimamente vitoriosos unipartidários, ou seja, aquele que eu dei exemplo na aula anterior ali, no vídeo anterior. Estados Unidos, por exemplo, o Joe Biden tem maioria, por exemplo, na Câmara, Então ele tem um predomínio, no sentido de que o Partido Democrata domina a arena eleitoral, no caso, a Câmara dos Deputados, tá? Câmara dos Representantes, Representatives, acho que é assim que eles chamam. Agora, no caso de muitas coalizões instáveis, tipo o caso brasileiro, por exemplo, já Lippert diria há uma relação maior de equilíbrio, tá? No caso brasileiro, eu vou falar mais especificamente sobre isso na disciplina que vem, claro, porque não é para falar sobre o Brasil, tá? Mas em geral, a ciência política como um todo, ela tem uma interpretação média de que há um domínio, tá, na aprovação de políticas por parte do executivo e no controle de lideranças partidárias. Eu acho algumas coisas discutíveis, tá? Mas, como eu disse para vocês, pessoal, é uma discussão muito mais ampla e é Brasil, Não é a minha ideia aqui, eu tô apresentando um autor e tal, e ele nem fala sobre o Brasil. Eu estou falando por minha conta própria, tá? Evidentemente. Mas, porque justamente é discutível isso. Na média, vamos dizer assim, existe um certo equilíbrio entre os poderes, tá? Mas com uma certa tendência da ciência política brasileira a dizer que há domínio do poder executivo. Ok, pessoal? Vamos ficar assim, Vamos ficar assim conversados para vocês compreenderem mais ou menos, comparando com o Brasil. Outra variável ainda dentro daquela dimensão, lembre-se, da dimensão executivo, partidos, são os sistemas eleitorais. Por quê? Porque a quantidade de partidos políticos depende bastante do sistema eleitoral adotado. Existem vários estudos clássicos sobre isso, Sobre como alguns modelos sistêmicos eleitorais, eles dificultam ou facilitam, digamos, a entrada do número de partidos políticos no Brasil. No caso, que é o caso que é utilizado nos Estados Unidos e também no caso inglês, que é um modelo mais puro, majoritário, é o sistema First Past the Post. Que diacho é isso, pessoal? Não tem nada demais, pessoal.
Quem já participou de corrida de turf, né, corridas de animais, cavalos no caso, sabe que é o primeiro a cruzar a linha. Esse é só isso, né? First past the post é o primeiro que cruza a linha. Ou seja, aquele que tem um número maior de votos ganha. É bem simples. Professor, dá um exemplo? Claro que eu dou um exemplo. Né? O exemplo maior é, por exemplo, no município de Erechim não existe segundo turno, tá? Porque isso aí já modifica um pouco. Então é só primeiro turno para a eleição de prefeito, não é como a grande maioria das cidades brasileiras. As exceções são cidades com mais de 200 mil eleitores, ok? Então, nesse aspecto, tu tens que ter, digamos assim, uma pessoa que atinge um número maior, digamos assim, 40% dos votos, os outros candidatos a prefeito não fizeram esses 40%, ele ganhou. É o mesmo caso do Senado. O Senado também, no Brasil, não tem segundo turno, né? Existem discussões que estão no Congresso atuais de tentar, inclusive, modificar o sistema eleitoral brasileiro e tentar torná-lo ele mais próximo do first past the post, como a ideia do distritão. Só que aí envolve também a magnitude, tá, pessoal? É uma discussão um pouquinho mais diferente. No caso dos nossos deputados e vereadores, a gente utiliza o sistema de representação proporcional, tá? Que é chamado sistema de lista aberta no Brasil, tá? Por que lista aberta? Porque quando vocês votam para deputado ou vereador, vocês tanto podem votar na legenda quanto na pessoa, não é? Então, a partir disso, vai ter uma lista que vocês vão estar elaborando, os eleitores no caso, botando um número, por exemplo, que aquela coligação ou partido político, agora não existe mais coligação para pleito proporcional, né? Mas antigamente era assim, vai receber mais. Então, digamos, o PT recebeu mais votos, o PSDB, o PSL e por aí vai, tá? Aí, dentro desses, se faz um cálculo, tá? Eu não vou estar explicando, eu vou explicar talvez isso mais adiante ou em outra oportunidade, porque ele é muito específico para essa disciplina. Aí, por exemplo, o PT, por exemplo, tem 5 cadeiras. Então, daí vamos ver, então, dentro dessas 5 cadeiras, quem os eleitores querem, né? Quem os eleitores colocaram à frente. Então, é um voto chamado também preferencial, né? Porque as pessoas colocam a preferência delas. E ele não tem ordenamento, porque o ordenamento quem faz é os eleitores. Existem outros lugares que é bem comum, que é mais comum, que a lista é chamada lista fechada, tá? Onde os eleitores, digamos, podem votar no partido, mas o próprio partido já coloca esse ordenamento dos deputados e vereadores eleitos. Enfim, tá? Isso é um outro motivo de debate de reforma política brasileira, né, que eu já cansei desse debate, eu estudava isso desde a graduação, tá, pessoal? Tem medidas de proporcionalidade e desproporcionalidade que quanto mais proporcional for, mais ele é consensual. Quanto menos proporcional, mais ele é próximo do modelo majoritário. Eu não vou entrar aqui tanto no mérito, tá? Mas talvez se vocês estudarem isso, vocês vão entender. Se vocês colocarem no Google, por exemplo, o prejuízo histórico ao Partido Liberal inglês com o First Past the Post, por um motivo muito simples, pessoal. Deixa eu tentar explicar minimamente para vocês por que esse modelo é majoritário e por que ele prejudica minorias, como o Partido Liberal. Pense na Inglaterra. O que acontece? Eles têm vários distritos, né? Ou seja, como assim, professor, distritos? Bom, eles têm um número X de deputados, eu não sei qual é, tá, pessoal? Vocês podem olhar no Google, mas imagino que seja, sei lá, em torno de 200 deputados, não sei, tô chutando, tá? É um chute, não sei. E vão ser 200 distritos, mais ou menos isso, tá? Distribuídos ao longo da Inglaterra. Ok? Liverpool, Londres e outros aí que vocês conhecem. Outras cidades, e inclusive dentro das próprias cidades. Então, geralmente, o Partido Trabalhista e o Partido Conservador são as maiores forças, tá, dentro de cada distrito. Só que o Partido Liberal, muitas vezes, ele faz 15%, ele faz 20%, ele faz 12% no distrito. Só que pensem uma coisa comigo, e aí vem um pouco, eu quero que vocês pensem comigo e sejam inteligentes aqui. Se tu tem um distrito, pensa em Erechim, tá? Que fica mais fácil.
E se a gente adotasse isso e a gente elegesse um deputado estadual, por exemplo, por Erechim, e tivesse 2 partidos que mandam na cidade. Historicamente tem a esquerda o PT e a centro-direita tem, por exemplo, o PP. Só para dar um exemplo, tá? Aí tem uma terceira força, o Partido Verde, por exemplo, tá? E ele sempre faz 15% na maioria dos distritos, tanto em Erechim quanto a maioria. Só que ele nunca tem força para chegar em primeiro. O que acontece lá no final? No número de votos, ele recebeu cerca de 15% dos votos, esse partido minoritário. Só que como no distrito ele não consegue atingir mais do que 20, porque ele é uma minoria nos distritos, ele vai acabar atingindo pouquíssimos distritos que ele conquista. Então lá no final, muitas vezes o Partido Liberal ganha cerca de 15%, estou falando um exemplo inglês agora, tá? Dos votos no total, né, da população inglesa, mas ele só vai ter 3% na Câmara, 4%. Isso se chama desproporcionalidade. Desproporcionalidade é o quanto as pessoas votaram e o quanto efetivamente o partido recebeu de votos. No caso brasileiro, justamente por ser um sistema chamado proporcional, ele é mais proporcional, ou seja, mais consensual. Entenda? Então, um sistema inglês tu tem menos pessoas para opinar. Menos, tá? Se eu falei menos, me desculpe, mas é menos pessoas, tá? Menos pessoas para opinar. E no sistema consensual, quanto mais proporcional, vai ter mais gente. No caso brasileiro, então, isso aí é absurdo, né? Que tem de partido. Tu chuta uma moita aí e cai 10 de um lado. Claro, pessoal, também tem uma questão chamada de magnitude, que é o número de vagas que tem em determinado distrito, tá? Então, por exemplo, deputado federal no Rio Grande do Sul, nós temos 31. E deputado estadual nós temos 55. Então esse é o número de vagas. Caso fosse adotado um sistema first past the post, né, tu teria que definir se a magnitude do distrito ia ser 1 deputado por distrito, 2, 3, 4 e por aí vai. Existe muita discussão sobre isso, tá, pessoal? Mas o que eu quero que vocês lembrem é somente o mais simples. Quanto mais proporcional for um sistema, mais vai ter gente opinando, portanto o modelo é mais consensual. Quanto menos, como é o caso clássico do sistema first past the post, lembrem-se do que eu falei do exemplo inglês, tá? Principalmente vocês podem procurar isso na internet, o Partido Liberal Inglês. As minorias vão ser prejudicadas, tá? Quando eu falo em minorias, pessoal, eu falo minorias daqueles partidos que geralmente supõe-se que representam alguma minoria sociologicamente falando, ok? Esse outro ponto, pessoal, eu acho um ponto um pouco obscuro no capítulo do Lippard, tá? Se vocês lerem, vocês vão talvez concordar comigo. Essa dimensão, ela se refere à questão de grupos de interesse, tá? Ou seja, por exemplo, sindicato, corporações, associações. Os sistemas pluralistas, eles são competitivos e são os ideais do modelo majoritário. Já os sistemas corporativos são modelos típicos consensuais. Qual que é a diferença, professor? A diferença é que entre os grupos sociais, quanto mais o sistema for pluralista, ele é mais exclusivista. Eu sei que o nome é estranho para quem compreende a ideia de pluralismo, né? A ideia de democracia. Não, é o contrário aqui. O vencedor leva tudo nesse sistema chamado pluralista, e no caso do corporativismo a negociação é mais exaustiva. Vocês já viram discussões sobre sindicatos, né, pessoal? Ou alguma coisa vocês tiveram? Perdoem-me, né, se vocês não tiveram, perdoem-nos, tá? Mas era importante. Então, a maneira como as decisões são tomadas, aqui elas são de maneira bem simples para entender o modelo. Quanto mais exaustivo for, mas tem que passar por todo um rito, tem que passar por toda uma negociação para conseguir, por exemplo, aprovar ou desaprovar algo, tá? Eu diria que é um sistema mais corporativista. Vou dar um exemplo que eu acho que ele é necessário. No caso das decisões tomadas internamente na Federal da Fronteira Sul, eu diria que é um modelo mais corporativista nesse sentido. Não no sentido aquele jacoso que os pessoais falam, não é isso, tá? Mas no sentido de que são muitas decisões, instâncias, tem conselho universitário, tem conselho do campus, tem, digamos assim, maneiras
de dificultar a criação de maiorias para tomar decisões. Em certo sentido é isto. E ao fazer isto, realmente nós temos uma dificuldade na tomada de decisão muitas vezes. Eu visualizo assim, né, estudando os modelos do Lipper. Então, lembrem-se disso, daí vocês vão se lembrar, o professor disse isso, enfim, aí é para vocês terem um exemplo em mente. Ok, pessoal? Vamos dar uma pausa aí, vamos continuar, tem ainda mais matéria.